Deus o fez pecado por nós. A resposta para o nosso grande dilema do capítulo anterior é encontrada nesta única palavra, propiciação, Romanos 3:25. Agora, além dos nomes de Deus, eu lhe afirmaria que essa é a palavra mais importante de toda a Bíblia. Ainda assim, se eu distribuísse pedaços de papel entre os membros das igrejas desse país e pedisse a cada um deles que definissem para mim a palavra propiciação, a maioria das pessoas não seria capaz de fazê-lo. Veja, o fato é que nós não somos endurecidos em relação ao Evangelho, nós somos ignorantes a respeito dele. Essa é a palavra mais importante da Bíblia e, mesmo assim, a maioria das pessoas não sabe disso. O conceito mais importante em toda a Bíblia é como Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, o justificador dos pecados. Ainda assim, isso é algo sobre o que poucos sequer ouviram falar. Nosso texto principal diz a quem Deus propôs como propiciação. Deus expôs Cristo publicamente para aniquilar o pecado. Falando sobre a cruz, Martin Lloyd-Jones diz que Deus emplacou seu filho. Essa é uma palavra interessante. Deus fez Jesus tornar-se uma espécie de placa, um sinal para todos os que passam pela estrada, no local mais visível em que se poderia estar. Quando você vai a Missouri, você vê outdoors de todas a parte, de tal modo que não consegue sequer contemplar a natureza por causa de tantas placas que existem lá. Existem anúncios emplacados por todo lugar para o qual você olhar. Do mesmo modo, Deus emplacou o seu Filho no centro do mundo, na cidade religiosa mais importante da face da terra. Lá, à vista de todos, uma cruz foi levantada e o seu filho foi pregado nela. Agora, por que Deus expôs seu filho publicamente? O ponto é que Deus estava fazendo bem mais do que apenas salvando o homem naquele madeiro. Uma questão que parecia ser respondida é: o que é propiciação? Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça que demanda sua morte seja saciada e a sua ira e ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. E esse sacrifício foi o próprio Cristo. Agora vamos falar sobre a morte de Cristo por um momento. Nós sabemos que aquele que deveria morrer no madeiro haveria de ser um homem, pois o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Hebreus 10:4. Foi Adão quem pecou, foi a raça de Adão quem caiu, logo é um filho de Adão que deve morrer no lugar do culpado. Porém, aquele que deve morrer naquele madeiro haveria de ser mais do que um homem, ele deve igualmente ser Deus, porque aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus. Primeiramente, há esta pequena frase no livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação, Jonas 2:9. Isaías é bem mais claro ao nos mostrar que Deus não divide seu título de Salvador com ninguém. É por isso que a doutrina das testemunhas de Jeová é uma abominação, porque eles dizem que o Deus faz uma criatura inocente para descer e salvar os homens, a fim de remover o pecado. Ora, se esse fosse o caso, então fora uma criatura que nos salvara. Mas o que você precisa entender é que Cristo não era uma criatura, mas o Criador, o eterno Filho de Deus que desceu do céu, não julgando como usurpação ser igual a Deus. Ele não deixou de lado sua divindade, ele deixou de lado a glória e os privilégios da sua divindade. Ele não se tornou algo menor do que Deus, mas ele se tornou algo que Deus nunca foi. Ele trouxe sobre si a natureza humana, ele tomou para si a carne e tornou-se homem. Ele foi para aquele madeiro como Deus homem, morreu naquele madeiro como Deus homem, ressuscitou dentre os mortos como Deus homem. E aquele a quem nós chamamos de Salvador não é somente homem, mas é Deus, de modo que as palavras de Jonas permanecem intactas. Ao Senhor pertence a salvação. Porque aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus. Em segundo lugar, porque aquele que iria ao madeiro precisava entregar sua própria vida.
Você diz: um homem pode fazer isso? Mas não, não pode. Um anjo pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Imaginemos que você precisa de um carro e eu estou dirigindo um que peguei emprestado do pastor. Quando percebo sua necessidade, dou a você o carro do pastor. Ora, eu não estou lhe dando meu carro, eu estou dando algo emprestado de outro. De onde a vida de um homem vem? Vem de Deus. Os anjos possuem vida inerente a eles próprios? Não, mas Jesus disse: tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. João 10:18. Aquele que morreria no madeiro deveria entregar a sua vida, não uma vida emprestada de outro. Por que aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus? Em terceiro lugar, porque ninguém além dele poderia suportar tão santa ira e ressuscitar. As montanhas se derretem diante da ira de Deus, os rios secam diante da ira de Deus, nações são destruídas diante da ira de Deus, e um dia todo o universo será dissolvido em fogo pela ira de Deus. Quem, a não ser o próprio Deus, pode suportar tamanha ira e ressuscitar? Como diziam os puritanos, ninguém além de Deus poderia permanecer diante de tamanha ira. Para que você pudesse ser salvo, alguém teve que receber a ira divina em seu lugar, e foi o próprio Deus quem o fez. Ao Senhor pertence a salvação. Por que aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus? Eu estava ministrando em uma universidade alguns anos atrás e, após a minha pregação, uma sessão de perguntas e respostas foi iniciada. Um estudante se levantou, parecendo bastante nervoso, e disse: eu tenho um problema para você, pregador. Como pode um homem sofrer por algumas poucas horas naquele madeiro e pagar os pecados de uma multidão de homens e salvá-la de uma eternidade no inferno? Isso não é certo. Então, silenciosamente, eu comecei a chorar. Eu disse: jovem, obrigada por fazer essa pergunta, porque a resposta é a minha favorita. Aquele homem sofreu por poucas horas no madeiro e salvou uma multidão de homens de uma eternidade no inferno unicamente, porque aquele único homem era mais digno do que todos os outros colocados juntos. Ele sozinho valia mais do que todos os homens juntos, e é por isso que o sofrimento dele foi suficiente para comprar todos os outros. Nós não precisávamos do sacrifício de um bom homem, nem de um rei, nem de um homem perfeito, nem de um anjo, nem de um arcanjo. Nós precisávamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso para pagar a punição infinita que merecíamos, devido à nossa culpa infinita por pecarmos contra um Deus infinitamente santo. Quando os teólogos falam sobre o perfeito sacrifício de Cristo, eles não dizem apenas que ele era sem pecado, mas eles também falam do valor infinito da vida que foi entregue como oferta. Se você pegar uma balança cósmica gigante e colocar de um lado dela tudo o que você puder achar, estrelas, galáxias, luas, planetas, montanhas, monte, traças, homens, grilos, palhaços, areias, rochas, tudo que você puder encontrar em toda a criação e colocar Jesus do outro lado, ele certamente ultrapassa todos eles. Esse é o seu valor infinito. Ele é Deus. Sua dignidade não pode ser medida, nem pode ser esvaziada ou comparada. Você consegue ver a preciosidade de Cristo? Alguém que fosse um homem tinha que morrer ali. Alguém que fosse Deus tinha que morrer ali. E Cristo cumpriu essas duas exigências. Vamos observar a sua morte por um momento. O texto diz: a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação. No seu sangue, Cristo tinha que morrer, não apenas desfalecer, não apenas sofrer, não apenas dormir. Ele tinha que entregar a sua vida, ele tinha que morrer. Mas como? Eu estava na Europa há alguns anos ensinando alguns missionários ciganos em um seminário alemão. Depois da sessão de ensino, eu fiquei cansada e fui até a biblioteca a fim de encontrar um livro para ler. Todos eles estavam em alemão e eu não conseguia encontrar algo na minha língua, até que finalmente achei um livro chamado A Cruz de Cristo. Não, não de John Stott, mas outro qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Então eu abri o livro e comecei a folheá-lo para ver o que o autor estava dizendo. Foi quando eu li o seguinte: quando Jesus Cristo estava naquele madeiro,
Deus olhou do céu e viu o sofrimento que fora afligido sobre o Filho de Deus pelas mãos dos romanos, de modo que ele contou isso como pagamento pelos nossos pecados. Ora, isso é heresia. No entanto, se você escutar a maioria das pregações atuais, isso é tudo que você sempre irá ouvir. Quando foi lançado o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, um pregador famoso foi convidado a participar de um programa em certa rádio. Nesse dia eu estava trabalhando na fazenda. Quando o programa começou, eu aumentei o volume do rádio e me sentei no caminhão ouvindo. Ele disse o seguinte: devido a toda a controvérsia sobre a paixão de Cristo e o filme que foi lançado, eu senti que seria bom separar esse tempo de ensino que tenho com vocês na rádio para explicar a vocês o verdadeiro significado da cruz. E eu pensei, louvado seja Deus. Então ele passou meia hora falando sobre tudo o que os romanos fizeram com Jesus e disse: por causa disso, nossos pecados foram pagos. Ele falou sobre os espancamentos, coronhadas, chicote, rastejar em direção ao madeiro, o ser derrubado, os pregos, coroa, manta, a lança em seu lado, a sufocação e a crucificação. Ele falou sobre absolutamente tudo, mas esqueceu do principal. Eu não quero diminuir nada dos sofrimentos físicos de Cristo, mas o homem perdeu completamente o evangelho ao focar apenas isso. Se hoje você é salvo, você não é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro, nem porque os judeus o chicotearam ou porque o espancaram violentamente. Se hoje você é salvo, isso se deve ao fato de que, quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados e seu próprio Pai o esmagou como sacrifício. Isaías 53:10. Nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com seu filho. Pensei nisso por um momento. Jesus está no madeiro e ele exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Eu vejo tantos pregadores dizendo: Deus Pai olhou para o seu filho e, ao ver todas as feridas e sofrimentos, ele deu as costas para Jesus, pois não aguentava mais ver aquilo. Isso não passa de uma mentira romântica. Não foi isso que Jesus disse. O próprio Jesus testificou que o Pai o havia desamparado completamente por causa do pecado que estava imputado sobre si. Ele estava carregado o meu e o seu pecado cristão. Ele se tomou o bode expiatório, ele se tornou o verme, ele se tornou a serpente levantada no deserto. Veja o que Salmo 22 diz sobre isso: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porque não tenho sossego, contudo tu és santo. Nos primeiros versos ele grita a Deus, a sua queixa é: Deus meu, por que me desamparastes? Então ele argumenta: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. O argumento dele é este: Pai, nunca houve um momento na história do povo da aliança de Israel no qual os homens clamaram a ti e tu desamparastes, mas aqui estou eu, pendurado neste madeiro, o teu único filho, o Messias, por que me desamparastes? E a resposta à sua própria pergunta vem do contraste entre o versículo 3 e 6. Tu és santo, mas eu sou verme. Olhe para o jardim do Getsemane por um momento. Pai, passa de mim este cálice. Gotas de sangue, suor vindo de sua testa. Pai, passa de mim este cálice. Esses pregadores, eles dizem: ah, Jesus não queria ir para aquela cruz romana. Isso é mentira. Ah, Jesus estava com medo do diabo, blasfêmia. Ah, Jesus temia aquele chicote, ele não queria ir para lá, absurdo. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, estima-se que 50 milhões de homens, mulheres e crianças morreram como mártires por sua profissão de fé em Jesus Cristo. Na igreja primitiva, nos tempos dos puritanos e da reforma, muitos dos seguidores de Jesus foram crucificados. Alguns foram não apenas crucificados, mas de cabeça para baixo. Outros eram cobertos de piche e lhe ateavam fogo para iluminar
contaminar as ruas de Roma. Todavia, muitos desses seguidores de Jesus, prestes a serem martirizados, cantavam hinos cheios de alegria. Você realmente acredita que o capitão da nossa salvação está em um jardim acovardado por sua cruz, mesmo sabendo que seus discípulos foram para a mesma cruz com alegria nos corações? Você pensa que o capitão da nossa salvação seja tão fraco? Pense, homem, pense. Jesus não estava com medo de uma cruz, nem de prego, nem de lança ou de coroa de espinhos. O que havia no cálice? Eu nunca esquecerei o dia em que preguei em uma escola teologicamente reformada há muitos anos. Eu fui lá e disse: Bom, vocês me chamaram aqui para pregar, eu estou aqui. E me informaram: você pregará no auditório para as pessoas que vão desde o jardim de infância ao ensino médio. Eu fiquei um tanto assustado. Bom, eu vou ensinar sobre a propiciação. É uma faixa etária muito larga, não acha? Eles disseram: isso não será problema, Sr. Washer. Então eu subi lá para pregar. Enquanto eu estava pregando, eu parei e disse: o que havia no cálice? O que era aquilo que fez Cristo tremer? Eu nunca me esquecerei daquela menininha de 8 anos que ergueu a mão, levantou-se, ficou do lado da carteira e disse: Senhor Washer, a ira de Deus estava no cálice. Sim, o ódio feroz de Deus contra tudo que é mal estava no cálice. Uma mísera cruz de madeira? Todo homem está sobre a feroz e justa ira de Deus por causa da sua perversidade. E alguém tinha que beber essa ira. Jesus Cristo, naquele madeiro, suportou a culpa de seu povo e permaneceu no lugar de julgamento deles. Então, todo ódio, toda santidade, toda ira, justiça, julgamento de Deus, como uma luz branca ofuscante, tudo aquilo veio esmagando a cabeça de seu filho unigênito. Você nunca leu que ao Senhor agradou moê-lo, ou seja, reduzi-lo a pó. Imagine por um momento uma represa de 10.000 quilômetros de altura e 10.000 quilômetros de largura, com você logo abaixo dessa coisa, a 1 quilômetro de distância da muralha. Então, de repente, em um único segundo, a muralha desaparece e toda aquela água desce esmagando você. Porém, milésimo de segundos antes daquela força esmagadora chegar aos seus pés, o chão se abre e engole toda a terra. Assim também a ira de Deus, destinada às pessoas, foi engolida pelo sacrifício de Cristo. Pouco antes de nos atingir, o Filho de Deus tomou aquele cálice da mão de seu pai e bebeu cada gota, de modo que quando ele gritou: está consumado, ele virou o cálice em uma única gota e caiu, e havia bebido tudo. Se eu fosse resumir o que Deus fala no Antigo Testamento sobre o cálice da ira, seria algo assim: por causa da perversidade e da rebelião das nações, eu os porei diante da força da minha ira, lhes entregarei meu cálice e os farei beber até que vacilem e morram. Mas naquele madeiro Cristo bebeu o cálice. Todos nós sabemos que o povo judeu precisava constantemente cumprir vários rituais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Um deles era o de Levítico 16, quando Arão levava 2 bodes à porta da tenda da congregação. Em um dos bodes, eles colocavam a mão, transferindo simbolicamente os pecados do povo para a cabeça do animal, findando para sacrificá-lo. Em relação ao outro, o mesmo processo era feito, mas ele não era morto, e sim levado para fora dos portões do acampamento para vaguear no deserto e morrer. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, 22. Sobre isso, o escritor de Hebreus explica que Jesus, como bode, sofreu fora dos portões da cidade, abandonado por Deus e abandonado pelo povo, por ser o portador dos pecados. No entanto, este que era o portador dos nossos pecados era também o triságio, o 3 vezes santo. Isaías descreve essa santidade em uma visão de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele.
Cada um tinha 6 asas, como duas cobriam o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías 6, do 1 ao 4. Em seu evangelho, João nos diz que o Deus que Isaías viu era o Filho de Deus. Isaías contemplou a sua glória. Os maiores arcanjos no céu nem ao menos podem olhar para ele por causa do seu amor, sua beleza e sua pureza. Os serafins, no livro de Hebreus, são chamados de labaredas de fogo, porém eles não queimavam pelo seu próprio combustível. Eles são somente o reflexo do ardor da santidade do Filho de Deus, o reflexo da sua beleza. Mesmo sendo tão grande e glorioso, mesmo com seu manto enchendo tudo o que pode ser preenchido, mesmo com a sua glória sem medida enchendo toda a terra, o céu e até mesmo o inferno, este Deus deixou o seu trono e se tornou um homem, indo ao madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A lei diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Você sabe o que significa ser maldito? É algo terrível. Se você olhar para todo o Antigo Testamento, você verá que isso é algo simplesmente horrível. Você deve passar noites e noites buscando meditar nas Escrituras para compreender a totalidade disso. E a Bíblia nos diz que antes da sua conversão, você estava debaixo da própria maldição de Deus. Você sabe o que significa estar debaixo da maldição de Deus? Esta é a única maneira com que consigo definir. Significa que o pecador é tão vil, tão doente, tão perverso, tão repugnante diante de Deus e dos céus, que a única coisa que esse pecador irá ouvir quando der o seu primeiro passo rumo ao inferno é toda a criação se prostrando e aplaudindo a Deus por ter o Senhor livrado a terra de uma praga como ele. As Escrituras ainda nos dizem: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se tornou uma maldição por nós. Cristo se tornou uma maldição, miserável, uma coisa vil. Como alguém consegue não chorar diante de algo assim? Se você tem um coração tão duro que você sequer consegue se emocionar com isso, então chore pelo seu coração duro para que Deus toque em você. Você conhece a história de Abraão e de seu filho. Deus lhe disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão vai ao monte em obediência, amarra o filho ao que parece. Isaque não oferece resistência. O velho alcança a faca, pousa a mão sobre a testa do filho. Enquanto a mão vai abaixando, ele para. O Senhor proverá. Então, que a história maravilhosa, lá estava o animal preso pelos chifres no arbusto. Que lindo final de uma história. Porém, aquele não foi o final, foi o intervalo. Centenas de anos depois, em uma colina chamada Calvário, Deus Pai pousa sua mão na cabeça de seu filho unigênito e o sacrifica. Veja, essa é a cruz que todos esses pregadores modernos escondem no fundo do baú, ao invés de porem na mesa do centro, porque é uma coisa vergonhosa, horrenda e terrível. A cruz é uma coisa horrorosa e vil, não o tipo de coisa que você põe em volta do pescoço. Ela é o símbolo da morte e da justiça sendo satisfeita. Para demonstrar amor, Deus teve de descartar o pecado antes e só haveria uma forma de fazê-lo: a morte de seu filho unigênito. É possível que você, ao ler isso, esteja pensando: eu nunca ouvi nada assim antes. É bem provável que de fato não tenha ouvido. E se for, deve ser por isso que a cruz tem tão pouco poder em sua vida. Eu quero que você entenda que é isso que se trata a vida cristã. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, como um pastor rogaria a um rebanho amado, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Contudo, Paulo não só nos ordena isso, mas nos dá a motivação para tal. Ele diz para nós oferecermos nossas vidas baseada na misericórdia de Deus. E do que ele estava falando? Ele está se referindo aos 11 primeiros capítulos de Romano, nos quais ele havia explicado tudo o que Deus fez por nós em Cristo. Ou seja, o que Paulo diz é isso: visto que Deus fez tudo isso em Cristo, agora ofereçam suas vidas por Ele, de modo que quanto mais vocês conhecem acerca dessa cruz, mais você será inclinado a oferecer a sua vida por Ele. Jesus não é esse pequeno acessório que você coloca em sua vida para torná-la melhor. Ele é toda a sua vida. Você é consumido por ele em cada pensamento, julgamento ou palavra. Quando alguém perguntar por que você faz isso ou aquilo, Senhor, nossa resposta precisa ser: porque Cristo derramou o seu próprio sangue por minha alma. O amor de Deus em Cristo nos constrange. Ele morreu. Estas palavras deveriam ser o suficiente para quebrar o seu coração em 1000 pedaços e jogá-lo ao chão em adoração. Ofereça o sacrifício. Toda a criação fez o seu chamado. Ofereça o sacrifício. Ofereça o sacrifício. Uma vida por todo o que tem pecado. Ofereça sacrifício. O inocente tem que ser morto pelos seus pecados. Ofereça sacrifício para trazer o homem de volta. E assim finalizamos o capítulo.